Parte 1. A sombra sobre as montanhas e o silêncio da carne. O documento que repousa nos arquivos criminais da Virgínia Ocidental, datado de 1897, guarda um segredo que a ciência prefere ignorar. Um homem está no banco dos réus. Não há testemunhas oculares. Não há impressões digitais na arma do crime. A necropsia inicial apontou causas naturais. Mas o réu foi condenado à prisão perpétua. Quem subiu ao altar das testemunhas para apontar o dedo ao executor não foi um cidadão comum. Foi o próprio cadáver. Uma jovem que desafiou a putrefação da sepultura, atravessou a névoa do inverno e quebrou as leis da física para sussurrar a verdade. Esta é a crônica real de Elvazona Histershoe, o único processo judicial da história humana onde o veredito foi ditado por um fantasma. Feche as portas. Apague as luzes. O horror real não pede licença. O inverno de ferro e sangue no condado de Greenbrier, no crepúsculo do século XIX, não perdoava os fracos. A região era um labirinto geográfico esculpido por montanhas opressivas, florestas densas de carvalhos, cujos galhos secos pareciam garras pretas arranhando o céu cinzento, e pequenas vilas isoladas onde a rotina era ditada pelo trabalho pesado e pelo fanatismo religioso. Em janeiro de 1897, o inverno havia sepultado as estradas de terra sob uma camada de neve rígida, cortante e impiedosa. Foi nesse cenário de claustrofobia social que Elvazona Hister, uma jovem de traços marcantes, cabelos escuros e temperamento vivaz, cometeu o erro de cruzar o caminho de Edward Stribling Trout Shoe. Edward, que atendia pelo apelido de Trout, era um homem recém-chegado à comunidade. Ele operava a forja local. Seus braços eram grossos, marcados por cicatrizes de fagulhas de ferro quente. Suas mãos eram calejadas, capazes de entortar ferraduras com a força bruta. Mas o que realmente definia Trout Shoe era o seu olhar. Ele possuía olhos profundos, que oscilavam entre uma cortesia magnética e uma frieza cirúrgica que causava arrepios nos homens mais velhos da região. Ele alegava buscar uma vida nova, um recomeço limpo longe do passado que insistia em não detalhar. Elvazona foi rapidamente envolvida pelo cortejo agressivo do ferreiro. Para uma jovem criada sob a vigilância severa e os dogmas religiosos de sua mãe, Mary Jane Hister, a figura imponente e misteriosa de Trout representava uma fuga da monotonia montanhosa. Mary Jane, contudo, desconfiava de cada passo daquele homem. A intuição materna da velha senhora não era baseada em caprichos. Ela afirmava que toda vez que Trout entrava em sua residência, a temperatura do cômodo caía e o gato da família se escondia sob o assoalho, eriçado. Havia uma simetria maligna na forma como o ferreiro sorria. Um pressentimento sombrio sussurrava que a forja de Shoe não moldava apenas metal, mas também correntes invisíveis. Apesar dos avisos, das preces e das proibições expressas de Mary Jane, o matrimônio foi consumado de forma rápida, quase clandestina, no final de outubro de 1896. Elvazona recolheu seus poucos pertences e mudou-se para a residência de Shoe, uma cabana rústica de 2 pavimentos, erguida na encosta isolada de uma colina, distante do vilarejo. Ali, protegida pelo silêncio cúmplice das árvores e pela fumaça da chaminé, a verdadeira natureza do ferreiro se libertou das amarras sociais. A vivacidade de Elvazona começou a evaporar. Os vizinhos raramente a viam na janela. Nas poucas vezes em que ela descia ao mercado, mantinha os olhos fixos nas próprias botas, os lábios cerrados e os braços cruzados junto ao peito, como se estivesse tentando proteger a si mesma de um perigo invisível. Ela havia se tornado uma aparição em vida, uma prisioneira no próprio lar. A tragédia escolheu o dia 23 de janeiro de 1897 para cobrar seu preço. A manhã nasceu sob uma neblina tão espessa que reduzia a visibilidade a poucos palmos.
Trout Shue trabalhou na forja desde as primeiras horas, alimentando o carvão até que as labaredas ficassem vermelhas. Por volta das 11 horas, ele chamou um jovem garoto da vizinhança, Andy Jones, e lhe entregou uma moeda de poucos centavos. A tarefa era simples: ir até a cabana do ferreiro e perguntar a Elva Zona se ela precisava de algo do armazém da cidade antes que a nevasca apertasse. O menino caminhou pela trilha de gelo, subiu os degraus de madeira da varanda e bateu na porta. Não houve resposta. Apenas o som do vento batendo contra as frestas da janela. Andy, habituado com a hospitalidade local, empurrou a folha de madeira, que não estava trancada. O interior da casa estava imerso em uma escuridão gélida. O fogo da lareira já havia se extinguido, restando apenas cinzas pretas. Quando os olhos do garoto se adaptaram à penumbra, ele paralisou na entrada da sala. Na base da escada de madeira que conectava os 2 andares, o corpo de Zona Shue estava estendido no chão áspero. Ela estava deitada de costas. Seus olhos estavam escancarados, fixos no teto, com as pupilas completamente dilatadas, desprovidas de qualquer centelha de vida. Suas pernas estavam perfeitamente alinhadas, esticadas de forma artificial. O menino soltou um grito que rasgou o silêncio da colina, correu em direção à estrada e alertou sua mãe, que imediatamente providenciou o chamado para o médico local e legista interino do condado, o Dr. George W. Knapp. O que ocorreu nas 2 horas seguintes transformou a cena do crime em um espetáculo de pura manipulação psicológica. Antes que o Dr. Knapp pudesse subir a colina com sua carruagem, Trout Shue abandonou a forja e correu para casa. Quando o médico finalmente adentrou o recinto, o cenário já havia sido violado de forma radical. Shue não esperou as autoridades. Ele mesmo carregou o cadáver da esposa para o 2º andar, deitou-o na cama do casal e providenciou a troca de roupas do corpo. Ele vestiu Zona com seu vestido mais luxuoso, uma peça de domingo com uma gola alta, extremamente rígida, que cobria toda a extensão do pescoço, terminando exatamente abaixo do queixo. Enquanto Knapp tentava executar seu trabalho profissional, o ferreiro manteve uma postura intimidadora à cabeceira da cama. Ele segurava a cabeça de Zona entre as mãos calejadas, soltando gemidos guturais, choros teatrais e rezas desconexas. Toda vez que o médico estendia as mãos para desabotoar a gola do vestido ou remover o lenço para examinar possíveis traumas, marcas de violência, rigidez muscular ou congestão na região do pescoço, Shue reagia com fúria contida. Ele se posicionava entre o médico e o cadáver, alegando que o exame clínico era uma profanação imperdoável ao corpo de sua amada e que ele não permitiria que mãos estranhas tocassem a pele da falecida. O Dr. Knapp, um homem de idade avançada, intimidado pelo porte atlético do ferreiro e perturbado pelo ambiente carregado de tensão, cometeu um erro que custaria caro. Ele realizou um exame visual extremamente superficial, limitando-se a checar os batimentos e a dilatação ocular. Cedendo à pressão do viúvo, Knapp encerrou os procedimentos e assinou a certidão de óbito com uma causa genérica: desmaio prolongado, uma desculpa médica da época para mortes súbitas que não sabiam explicar. No dia seguinte, o corpo foi transportado para a residência dos Hister para a realização do velório tradicional. A atmosfera dentro da sala de estar era sufocante. Parentes e vizinhos caminhavam pelo assoalho que rangia, mas a presença de Trout Shue agia como uma barreira física. Ele se postou ao lado do caixão aberto como um guarda de prisão. Ninguém tinha permissão para tocar no cadáver ou se aproximar da extremidade superior da urna de madeira. Shue havia colocado travesseiros altos e compactos de ambos os lados da cabeça de Zona, sob o pretexto de garantir que ela ficasse confortável em seu descanso eterno. O lenço brilhante permanecia firmemente atado ao redor de seu pescoço. Os moradores que se aproximavam notavam algo terrivelmente errado. Sempre que alguém se movia na sala, fazendo o assoalho vibrar, a cabeça de Zona balançava de um lado para o outro, com uma frouxidão anormal, como se não estivesse conectada ao restante do esqueleto. Toda vez que alguém tentava inclinar-se para observar mais de perto,
Shu cobria o rosto da esposa com um véu de tecido escuro, alegando que a luz das velas incomodava a dignidade da morte. Mary Jane Heaster permaneceu sentada em uma cadeira de balanço, no canto mais escuro do aposento, durante as 18 horas de vigília. Ela não derramou lágrimas. Seus olhos velhos e afiados não saíam das mãos de Trout Shu. Ela percebeu o suor frio na testa do ferreiro e a forma como ele vigiava o lenço no pescoço da filha. Quando o velório chegou ao fim e os homens da comunidade lacraram a tampa do caixão com pregos pesados, a velha mãe caminhou até o leito vazio, onde Zona havia sido preparada. Sobre o colchão, repousava o lençol amarelo que Shu havia utilizado para cobrir o corpo no transporte inicial. Mary Jane recolheu o tecido e caminhou até o genro, estendendo o pano. "Leve isto com você." Shu empurrou o pano de volta com violência, afirmando que não queria nenhuma lembrança que trouxesse de volta a dor da perda. Mary Jane guardou o tecido em uma cesta e retornou para sua casa. Naquela mesma noite, determinada a remover a energia da morte daquele pano, ela mergulhou o lençol em uma bacia de metal com água morna e sabão de banha. O que aconteceu na bacia desafiou a lógica biológica. No momento em que o tecido tocou a água morna, o líquido começou a mudar de cor, transformando-se em um tom rosa avermelhado, denso, semelhante ao sangue diluído. Um cheiro acre, pesado, de carne em decomposição e enxofre subiu do recipiente, invadindo toda a cozinha. Mary Jane retirou as mãos da água, horrorizada. Ela tentou esfregar o lençol, mas as manchas avermelhadas se fixavam nas fibras, como se estivessem vivas. Ela trocou a água 3 vezes. Em todas as tentativas, o líquido voltava a sangrar. A mãe torceu o pano, colocou-o para secar sob o vento congelante da madrugada e caiu de joelhos no chão. Ela sabia. A terra havia recebido o corpo de sua filha, mas o sangue de Zona estava preso naquele tecido, clamando por uma justiça que os homens haviam negligenciado. A verdadeira batalha contra o silêncio de Greenbrier estava prestes a começar no mundo das sombras. Parte 2. A voz do além-túmulo e o veredito da escuridão. O sepultamento ocorreu no cemitério metodista da Capela Soule, sob um silêncio sepulcral. A terra congelada foi jogada sobre a madeira do caixão com um som abafado, e em poucas horas a neve cobriu a cova, apagando os vestígios da escavação. Para a comunidade de Greenbrier, o caso estava encerrado. Para Trout Shu, o crime perfeito estava consumado. Mas para Mary Jane Heaster, a busca pela verdade havia se tornado uma obsessão espiritual. Durante 4 dias consecutivos, a velha mãe permaneceu em jejum absoluto, trancada em seu quarto de dormir. Ela passava as horas de joelhos, com as palmas das mãos coladas, rezando não pela salvação da alma de Zona, mas para que Deus permitisse uma rachadura na barreira entre os vivos e os mortos. Ela exigia uma resposta. A resposta manifestou-se na 4ª noite após o funeral. O relógio de parede havia acabado de soar às 2 horas da manhã. De repente, a chama da única vela que iluminava o criado mudo vacilou, diminuiu de tamanho e assumiu uma coloração azulada, moribunda, antes de se apagar por completo. A temperatura dentro do quarto despencou de forma violenta em questão de segundos. A respiração de Mary Jane transformou-se em fumaça branca e espessa dentro do escuro. No canto mais afastado do quarto, onde a escuridão parecia mais densa e compacta, a sombra começou a se mover contra todas as leis da física. Ela não flutuava, ela se condensava. Uma silhueta humana, magra e rígida, emergiu do vazio. Era Elva Zona Heaster. A aparição não possuía o brilho dourado dos anjos das escrituras. Sua pele tinha a textura cinzenta e cerosa dos cadáveres que passam dias no necrotério. Seus olhos não tinham pupilas visíveis. Eram 2 órbitas escuras, profundas, que pareciam absorver a pouca luz da lua que entrava pela vidraça. O quarto foi invadido por um odor forte de terra úmida, folhas podres e o frio característico de uma cripta que nunca viu o sol. Seus pés descalços tocavam o assoalho de madeira, mas não produziam o menor ruído. O espírito aproximou-se da cama de Mary Jane. A mãe,
embora sentisse o terror primordial congelar seu sangue, permaneceu com os olhos fixos na filha. A aparição não abriu a boca para emitir som. A voz do fantasma reverberava diretamente dentro do cérebro de Mary Jane, com uma textura seca, semelhante ao som de folhas de outono sendo trituradas sob o peso de uma lápide de mármore. O espectro começou a relatar os detalhes de sua curta vida de casada. O casamento com Trout Shue havia sido um inferno doméstico de agressões físicas diárias, humilhações e explosões de fúria psicótica que aconteciam sempre que as portas da cabana se fechavam. O espírito detalhou o que aconteceu na manhã do dia 23 de janeiro. Trout havia retornado da oficina de ferreiro furioso, alegando que Zona não havia preparado o almoço de acordo com as suas exigências brutais. Uma discussão se iniciou na cozinha. Zona tentou correr em direção à saída, mas Shue, utilizando sua força física descomunal, a encurralou contra a base da escada. Suas mãos enormes, acostumadas a moldar o ferro na bigorna, fecharam-se ao redor da garganta da jovem. Ele a suspendeu do chão, apertando com os polegares até que o ar deixasse de entrar em seus pulmões. Neste momento da aparição, o fantasma realizou o ato mais perturbador de toda a noite. Para arrancar qualquer dúvida do coração da mãe, a imagem de Zona levou as próprias mãos cinzentas até o queixo e, com um movimento brusco, girou a própria cabeça completamente para trás, até que seu rosto ficasse voltado para a linha das costas. O som nítido de ossos sendo triturados e articulações se partindo ecoou pelo quarto físico de Mary Jane. O espírito revelou que Trout havia quebrado seu pescoço na altura da primeira vértebra, a articulação Atlas, esmagando sua traqueia para garantir que nenhum som de socorro fosse emitido. A aparição permaneceu no quarto por mais 3 noites seguidas, repetindo a mesma história, com a mesma precisão anatômica, ordenando que a mãe procurasse as autoridades legais para abrir o caixão. Na alvorada do 5º dia, o espectro dissolveu-se na névoa, deixando Mary Jane com uma missão que desafiaria todo o ceticismo do século XIX. Na manhã seguinte, Mary Jane Hister caminhou quilômetros sob a neve até a cidade de Lewisburg. Ela não procurou a igreja. Procurou o escritório do promotor público do condado, John Alfred Preston. Preston era um homem da lei, treinado na lógica dos fatos, nas evidências físicas e no ceticismo jurídico. Quando a velha senhora sentou-se diante de sua mesa de carvalho e começou a narrar que a causa da morte de sua filha havia sido revelada por um fantasma que girava a cabeça no escuro do quarto, o promotor tentou encerrar a audiência de imediato. Ele atribuiu o relato à óbvia psicose de luto de uma mãe que não aceitava a perda repentina da filha única. No entanto, Mary Jane possuía uma lucidez cortante. Ela não chorava, não implorava e não demonstrava confusão mental. Ela fixou seus olhos nos do promotor e começou a ditar os fatos periciais. Meu genro escondeu o pescoço da minha filha com um vestido de gola alta e um lenço. Ele não permitiu que o Dr. Knapp a examinasse. Se vocês abrirem o caixão, vão encontrar as marcas dos dedos dele na carne e os ossos do pescoço partidos em 2. A riqueza de detalhes técnicos e a firmeza da mulher começaram a incomodar Preston. Ele sabia que o comportamento de Trout Shue durante o velório já havia gerado comentários desconfiados entre os moradores de Greenbrier. Decidido a limpar a história ou encontrar uma fraude, o promotor iniciou uma investigação secreta sobre a vida pregressa do ferreiro antes de sua chegada ao condado. O que os telegramas das polícias de outras regiões revelaram transformou a desconfiança em horror. Edward Stribling Trout. Shue era um codinome para um criminoso em série doméstico. Em sua primeira cidade, ele havia sido casado com uma jovem que conseguiu o divórcio após quase ser espancada até a morte na cama do casal. Em uma segunda localidade, Shue casou-se novamente. Sua segunda esposa faleceu de forma abrupta e misteriosa, com o crânio fraturado após uma suposta queda acidental dentro de uma vala de escoamento. Shue havia escapado da condenação em ambos os casos devido ao isolamento das propriedades e à falta de testemunhas humanas que pudessem contestar sua versão. Diante do padrão de violência extrema e da precisão das acusações de Mary Jane, o promotor Preston tomou uma medida drástica que entrou para a história do direito americano. Ele assinou uma ordem judicial de exumação e necropsia completa do corpo de Zona Hister Shue. O procedimento de exumação foi realizado no início de março de 1897.
O cemitério da Capela Soul foi cercado por uma linha de homens armados para conter a multidão de curiosos que se aglomeravam sob o frio. A terra foi removida e o caixão de madeira foi transportado para o interior de uma pequena cabana comunitária que servia de escola, transformada temporariamente em necrotério. Trout Shoe foi intimado a acompanhar o processo. Ele permaneceu de pé no canto da sala, com as botas sujas de lama, os braços cruzados sobre o peito e um sorriso de desdém nos lábios, alegando em voz alta que a justiça estava cometendo um sacrilégio motivado pela loucura de uma velha caduca. O Dr. George Knapp, acompanhado por 2 médicos legistas de condados vizinhos, iniciou os trabalhos. O caixão foi aberto. O odor da decomposição avançada tomou conta do recinto. Quando os médicos removeram o lenço brilhante e desabotoaram a gola rígida do vestido de domingo, a farsa ruiu. A pele do pescoço de Zona, apesar da ação do tempo, exibia hematomas escuros, profundos, perfeitamente alinhados na forma de dedos e polegares humanos. Os legistas realizaram uma incisão profunda na região cervical. Ao manipularem a estrutura óssea, os 3 médicos soltaram exclamações de choque. O diagnóstico do fantasma estava correto até a última linha. A primeira e a segunda vértebras cervicais estavam completamente fraturadas, partidas ao meio. A traqueia havia sido esmagada até o colapso e as artérias principais estavam rompidas. Zona havia sido estrangulada com tamanha selvageria que sua medula espinhal fora decepada. Trout Shoe foi algemado ali mesmo, ao lado do caixão aberto de sua terceira vítima. O julgamento do assassinato de Zona Shoe teve início em 22 de junho de 1897, no Tribunal de Lewisburg. A cidade foi invadida por jornalistas, curiosos e cidadãos que viajavam de trem apenas para conseguir um assento nas galerias de madeira. O promotor John Preston estruturou sua estratégia de acusação, baseando-se estritamente nas provas físicas da autópsia e no histórico criminal de Shoe. Ele queria evitar a todo custo levar o relato do fantasma ao conhecimento dos jurados, temendo que os advogados de defesa usassem o sobrenatural para anular o processo, transformando o tribunal em um circo de superstições populares. Contudo, os advogados de defesa de Trout Shoe cometeram o erro mais catastrófico da história forense da Virgínia Ocidental. Pensando que poderiam desmoronar a credibilidade da acusação, a defesa convocou Mary Jane Hister para o banco das testemunhas por conta própria. O objetivo deles era expor as visões da mãe ao ridículo, pintando-a diante do júri como uma fanática religiosa incapaz de distinguir a realidade dos pesadelos noturnos. O silêncio dentro da sala de audiências era claustrofóbico quando a velha senhora sentou-se na cadeira das testemunhas, de frente para os 12 jurados. O advogado de defesa adiantou-se com um sorriso irônico na face e disparou. A senhora quer que este tribunal de homens esclarecidos acredite que uma alma penada saiu do túmulo para lhe fazer uma visita social no meio da noite? Mary Jane Hister inclinou o corpo para a frente. Ela não demonstrou hesitação, medo ou vergonha. Seus olhos pretos fixaram-se nos do advogado com a força de uma condenação. Com uma voz cortante, limpa e firme que ecoou até o teto do prédio, ela começou a relatar as 4 noites de assombração. Ela descreveu a mudança de cor da vela, o congelamento do ar, a textura cinzenta da pele de Zona e o momento exato em que o cadáver girou o próprio pescoço para trás no escuro do quarto para revelar a fratura na vértebra atlas. Ela apontou o dedo indicador na direção de Trout Shoe e declarou: "Minha filha me disse que ele tirou a vida dela com as próprias mãos, e a lâmina do legista provou que os mortos não mentem para suas mães." A precisão cirúrgica do relato de Mary Jane, que havia descrito a fratura exata da vértebra semanas antes dos médicos abrirem o caixão, destruiu a arrogância da defesa. Os jurados não viram uma idosa histérica. Viram o canal físico de uma justiça divina que havia quebrado as barreiras da morte para se fazer ouvir. A zombaria no tribunal transformou-se em um silêncio de pavor. Após apenas 1 hora e 10 minutos de deliberação secreta, o júri retornou ao tribunal com o veredito oficial: culpado de assassinato em 1º grau. Edward Stribling Trout Shoe foi condenado à prisão perpétua na penitenciária estadual da Virgínia Ocidental, em Moundsville. Ele escapou da execução por enforcamento apenas por uma manobra de segurança do juiz,
que ordenou sua transferência imediata na calada da noite para evitar que uma milícia armada de moradores locais invadisse a cadeia para linchá-lo em praça pública. Shui passaria os 3 anos seguintes trancado em uma cela de pedra escura, morrendo de forma miserável no dia 13 de março de 1900, vítima de uma epidemia de pneumonia que assolou o presídio. Seu corpo foi jogado em uma vala comum, sem lápide, sem nome e sem preces. À beira da estrada que corta o condado de Greenbrier, uma placa oficial de metal instalada pelo Estado permanece fincada na terra até os dias atuais. Ela serve para lembrar os viajantes de que a justiça dos homens é falha, mas a voz do sangue é implacável. Elva Zona Rister Shu pôde finalmente descansar sob a grama do cemitério da Capela Soul. Ela provou que os segredos mais sombrios podem até ser enterrados fundos na terra, mas a escuridão sempre encontra uma forma de fazê-los falar. Histórias como a da Zona Shu nos mostram que a verdade sempre encontra uma rachadura para escapar, e o nosso trabalho é dar voz a esse eco. Se você tem coragem de olhar para o que a história tenta apagar, faça o seguinte: ative o sininho do canal agora. Não para apoiar o algoritmo, mas para garantir que você esteja na primeira fileira quando o próximo arquivo secreto for aberto. O Tribunal dos Mortos decidiu o destino de Greenbrier. Agora, o veredito é seu. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua teoria. Foi justiça divina ou a mente brilhante de uma mãe desesperada? Obrigado pela confiança, investigadores. Mantenham os olhos abertos, questionem tudo e nos vemos no próximo documento. O News Web Doc fica por aqui, mas os mistérios nunca dormem. Até lá.